amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, sim. Tudo bem? Tudo bem, Depois graças de uma a semana, Deus. Muito bom. Como é que está o nosso programa? Bom, eu diria que o programa, para quem vem acompanhando realmente, está em efervescência, não? Essa grande questão aí de como surgiu. E, por favor, fale para quem não tem a possibilidade de ver no sábado a 1h30. Que outra alternativa lhe resta? A outra alternativa é entrar no YouTube. Explique bem. Entrar no YouTube e colocar lá Páginas Difíceis da Bíblia e o Padre Saraiva terá lá postado o programa que você perdeu por um motivo ou outro. Então, YouTube, Páginas Difíceis da Bíblia. Páginas Difíceis da Bíblia. Ou então, Pão Nosso de Cada Dia também. Pão Nosso né? também. Porque se você lá digitar, vai aparecer. E aparece todos os dias. Todos os dias. E nós somos muito agradecidos ao Padre Saraiva. Sim. O senhor já esteve com ele no telefone. Eu conversei com ele, fiquei muito feliz de poder conversar com ele. E diga a ele que nós devemos muito a ele. Sim. Né? E graças a ele, muita gente tem acessado o nosso programa quando não pode ter... Fazia uma grande vantagem. Você pega... Esse programa já tem 15 anos. E tem bastante programas lá postados. Bastante que o senhor já fez. E muitas vezes eu mesmo entro em programas anteriores. Mas eu não sei a partir de quando ele começou a postar. Eu vou perguntar a ele, mas mais de 300 ele já postou lá. Eu vou só pegar direitinho. Mais de 300? Não Pão Nosso. Não, eu falei com ele sobre Páginas Difíceis da Bíblia. Eu não sei a partir de que ano ele começou. Mas eu vou tirar essa dúvida com ele. Vou então, aí está. O telespectador tem ou na televisão diretamente ou indiretamente a Rede Vida através do YouTube do Padre. Certo. A Rede Vida também tem, né, postado, né? Eu não sei se ela está atualizada também não ou se vem com atualização diária ou semanal. Mas, de qualquer maneira, o Padre Saraiva presta um grande serviço a ela, a nós e, por que não dizer, em primeiro lugar, a Deus. Perfeito, perfeito. Não é? Muito obrigado, Padre Saraiva. E agora? E agora nós paramos naquela questão dos povos dos mares, não? Que desestabilizaram os egípcios, ali a terra de Canaã. Os cananeus. Os cananeus. Os cananeus foram... Agora, o que acontece quando cidades são desestabilizadas? Primeiro, a economia vai para onde? Vai para baixo, né? Cai. Escuta, nós estamos vivendo isso aqui? Infelizmente. A economia está a zero. O que acontece? Olha, eu que moro em São Paulo, não aqui em Brasília, as grandes obras como o metrô estão paradas. Estão paradas. Eu vejo lá, até pichadas, sem serem inauguradas, já estão pichadas. Tudo parado, por falta de verba. Isso não é coisa de hoje. Isso aconteceu no passado também. Quando existe a paralisia da economia, o que acontece? Endividamentos. Perda de emprego e endividamentos. Está ocorrendo aqui no Brasil? Meu Deus, como, né? Perda de emprego está ocorrendo aqui? Alarmante. Endividamentos estão ocorrendo? Gente endividada. Só que no passado, se você ficasse endividado e não tivesse com o que pagar, se transformava em escravo. Devia ser vendido como escravo. Você e sua família toda, né? Você, sua mulher e seus filhos se transformavam em escravos. Hoje não. O máximo que pode acontecer, se a fraude for fraudulenta, se for criminosa, é cadeia. Mas não escravidão. No passado havia escravidão. E escravidão séria para o resto da vida. Muita gente entrou nessa situação. Muitos. Foi uma devastação
arruinante. Bem, para não serem vendidos como escravos, o jeito era tentar uma vida nova. As cidades-estado estavam constituídas na planície, isto é, no nível do mar. Certo. As montanhas, é pena nós não temos aqui um mapa da Palestina antiga. Agora seria necessário que esse programa aqui possuísse um mapa da Palestina antiga. A parte central da Palestina é uma parte montanhosa. Elas já tinham sido ocupadas milênios antes, ou centenas de anos antes. Mas aquela época estavam desocupadas. Então, muitos desses que não viam outra possibilidade de subsistência subiram para o Planalto, subiram para a região montanhosa que estava, à época do Ferro I, do final do Ferro I, desertificada. E ali puderam respirar, sabe? Fazendo o quê? Construindo pequenos assentamentos semicirculares. Precisaria de uma lousa aqui também agora. Isto é, um pequeno meio círculo, uma meia lua, com casas pequenininhas, uma ao lado da outra, e com uma abertura externa, comum. Casas pequenas, pobres, onde cabiam, no máximo, 4 pessoas, ou 5. Um marido, uma mulher e 2 ou 3 filhos. Um clã, uma família ao lado de outra. Diversas famílias formando um clã. E isto, naquela época, se multiplicou tanto que se chegou ao número de 250 assentamentos só na região montanhosa do norte e do centro. Pequenas famílias que formavam um clãzinho. Cada família era um clã, é isso? Não, cada família era uma família. Certo, mas e o clã? O conjunto, a meia-lua, as casas assim, em forma de semicírculo, uma ao lado da outra, uma geminada isso, com a outra, formavam um clã. Ah, tá, agora entendi. Bem, esses são os primeiros israelitas. Esses são os proto-israelitas. Esses são os israelitas da história. Que ironia! Não vieram do Egito, não vieram do estrangeiro, não atravessaram o deserto, vieram de baixo para cima, tentando uma vida nova depois da desestabilização das cidades-estado de baixo e com a perda da soberania do Egito sobre aquelas cidades, que entraram em completa desarticulação. Esses clãs, esses pequenos clãs se multiplicaram tanto. Entre o norte e o centro, e depois o sul, existe uma fenda natural. No sul também, alguns clãs dessa época se organizaram também em cima, nas montanhas de Judá. Agora, o que diz a sociologia a respeito de clãs que estão uns ao lado de outros? Eles acabam formando um sem número de vínculos.
alguém empresta uma panela para o outro, alguém faz um empréstimo de dinheiro, alguém empresta um pouco de trigo, alguém empresta um pouco de leite ou uma ovelha, alguém dá um filho em casamento a uma outra filha de lá. Os clãs com o tempo, os clãs com o tempo vão se organizando. E clãs de uma determinada área, organizando-se com o decorrer de anos e dezenas de anos, formam uma pequena tribo. Ah, manda aí a origem das 12 tribos. E acabaram recebendo nomes de locais onde eles se formavam. Por exemplo, a tribo de Efraim se formou numa região geográfica chamada Efraim. A mesma coisa com a tribo de Manassés. Quando muito mais tarde a Bíblia foi escrita, estes nomes geográficos passaram a ser os filhos de Jacó. Muito interessante mesmo. A tribo de Judá. Judá o que eram? As montanhas de Judá. Aqueles clãs formaram a tribo e Judá passou a ser um dos filhos de Jacó. Ou seja, a árvore genealógica foi formada, só que de trás para diante, não de diante para trás, de baixo para cima e não de cima para baixo. Vamos fazer o nosso intervalo. Sim. Deu para entender? Deu. Agora me ocorre uma pergunta. Claro. E não se esqueça que o senhor representa Sim, aí por isso a minha pergunta. todos os telespectadores. Deve ter muitas perguntas. Essa é uma delas. Existe comprovação histórica acerca dessa versão? Historicamente ela é comprovada? Ela é comprovada através da arqueologia. Sim. A arqueologia é uma ciência muito exata, Claro. não é matemática, mas é uma ciência muito exata. A arqueologia comprova a existência de todos esses clãs aí. Humildes, pequenos, nada de edifícios grandes, nada de edifícios públicos, não foi encontrado nenhum templo, mas é claro que nunca houve um povo na antiguidade que fosse ateu. Uma coisa parece interessante, a arqueologia chega até a pequenos detalhes. Tais como? Nunca foi encontrado nesses clãs ossos de porco. O que significa que esses israelitas, por questões que nós ignoramos completamente, bem antes do texto bíblico ser escrito, não comiam porco. Mas existia esse animal já naquela época? Existia. Mas em Israel não se comia porco. Ah, interessante. E sinais de religião? Sinais de religiosidade? Não. Nada? Não. Nessa época, sinais de templo, sinais nem desenhos, nada. Não. Já tinham, e isso foi o responsável pela sobrevida lá em cima, já tinham a capacidade de criar poços para represar a água e impermeabilizar esses poços aí. E assim tinham água represada para o consumo durante o ano. Eram grupos que se dedicavam parte à agricultura e parte ao pastoreio. Quando se estava entre safras, não se plantava, então se tinha os animais de médio porte. Ovelhas, bodes, esse tipo Aí de animais. eles também habitavam próximo a rios, não? Não, ali não tem rio nenhum. Não tem? Lá em cima não corre rio nenhum. De onde eles Represavam a água da chuva. Ah, tá. Agora que eu Através entendi. dos poços que criaram. Aham. E impermeabilizados. Inteligente.
O rio está embaixo, o único rio. É porque É o Jordão. É impossível viver lá em cima sem a água. Não, mas eles não, represavam. não. Lá em cima não tem água nenhuma, não. Pequenas Olha torrentes, quando chovia, havia torrentes. O que é que não faz a necessidade, né? Fugindo da escravidão. Mas de que escravidão? Da vida de baixo que se tornou insuportável, né? Ali respiraram um ar novo. Esses são os israelitas históricos. Que, claro, com o tempo, se formaram em tribos, em clãs e tribos. Não é? Daí até chegar um governo. E houve uma época, por volta de 1050, mais ou menos, ou 1000, em que se criou um reino na parte central, o reino de Saul, feito com a junção de duas tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Benjamim, que estava lá no sul. As duas se uniram e formaram o reino de Saul, que foi um reino próspero, sabe? Foi um reino muito próspero, o reino de Saul. E aqui começamos a pisar um chão mais seguro com alguns fornecimentos arqueológicos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, padre. Antes desse rei, eles tiveram, como conta a história bíblica, tiveram juízes, Samuel e tal. A Bíblia fala de um período de transição. Certo. Nós podemos entender que esses pequenos clãs tinham que ter algumas normas em comum. Sim. Tinham que ter alguma defesa em comum. Portanto, não é absolutamente impossível que tivessem chefes carismáticos. Figura dos juízes. Mas agora, daí para dizer que o livro dos juízes é um livro histórico, no sentido moderno do termo, não. Talvez ali no livro dos juízes haja mais resquícios de história. Note bem o telespectador, eu estou falando de história, não de história sagrada. Certo? É um período de formação, de crescimento. Aí surgiu o primeiro reino, o reino de Saul, que terminou mal, mas não, a meu ver, pelas razões que dá a Bíblia. A Bíblia entra por um outro viés, contra uma outra história. Ele se desentendeu com Samuel e deixou de aplicar o direito do herem. Usurpou o sacerdócio. Ele desapareceu por causa do Egito. O Egito não via com bons olhos aquele reino. O Egito não via com bons olhos aquela prosperidade e, servindo-se de pontas de lança, os filisteus que estavam lá embaixo, deram cabo no reino de Saul. A Bíblia conta outra história. Sim, também pelos filisteus. Só que eu acrescentaria a mando do Egito, sendo as pontas de lança do Egito, que não viam aquele reino com bons olhos. A tribo de Efraim se uniu às suas irmãs do norte e Benjamim se encolheu para o sul novamente. E aí eu vou trabalhar com a hipótese que se formaram duas monarquias. Duas, não uma. A monarquia do norte, Efraim, Manassés, Zabulon, Dan, todos eles. E do sul? E do sul apenas Judá e Benjamim. Eu trabalho com a hipótese de duas monarquias independentes. A Bíblia as une,
sobre Saul, Davi e Salomão. E depois Depois de separam. Salomão. Mas eu trabalho com a hipótese de que as duas nunca estiveram unidas naquela época. A monarquia do norte e a monarquia do sul. A monarquia do norte, que recebeu o nome de Israel, e a monarquia do sul, Judá. Certo? Certo. Formada pela tribo do sul, as duas tribos, Judá e Benjamim, que era uma tribo pequena. Bem, as tribos do norte, o reino do norte, prosperou enormemente. A Bíblia diz que começou com anarquia, e é possível que tenha havido um pouco de confusão nos inícios, mas houve duas dinastias, sobretudo a primeira dinastia, por volta de 850, a dinastia de Omri. Como que é o nome? Omri. Omri. Que realizou fatos extraordinários, construções magníficas, copiando o que havia em Damasco com os arameus. Esta monarquia prosperou muito. Os telespectadores, pelo menos a Bíblia de Jerusalém, traz aqui, olha aqui, no final, aprenda a ler o final também, porque traz um quadro cronológico de tudo o que eu estou falando. Depois do Apocalipse, depois do... Onde é que está isso aqui? Olha aqui, ó, tudo isso aqui. Está aqui o quadro, olha. Olha o quadro aí. Quadro cronológico, inclusive. Israel, Judá. Olha aí, está vendo? E aqui, aonde que eu colocaria Omri? Eu estou falando de Omri, aonde é que ele está aqui? Israel, Judá, olha, aqui está Omri. Bem, eu não vou perder tempo. Isso é um detalhe, né? Use bem esse quadro cronológico aqui, porque aqui está. Acabe é filho de Omri, aqui está Omri. Está aqui, ó. Olha aí. Isso mesmo. Está vendo? Omri. E bem na época que o senhor citou aí. Né? E ele fundou a capital. Samaria. Samaria foi fundada por Omri. Caramba. E o Estado de Israel teve um momento de glória, de esplendor. Só que, como sempre acontece, sobretudo no reinado de Jeroboão II, da segunda dinastia, houve a dinastia de Omri e depois houve a dinastia de Jeú. Procure aí Jeú, aqui está. Jeú. Está aqui. Está vendo? Sob a dinastia de Jeú, o mais importante rei foi Jeroboão II. Olha que ele reinou 40 anos. Veja de que ano a que ano ele reinou. De 783 a 743. 40 40 anos, quase meio século. Houve uma prosperidade enorme. Porém, como acontece, acho que sempre, que favorecia os ricos, não os pobres. Acontece hoje também isso aqui? Como acontece, né? É. E surge então no reinado de Jeroboão II um primeiro profeta, Amós, que é um profeta de justiça social. E grita porque um pobre era vendido por um par de sandálias. Nosso tempo está encerrado. Poxa vida, como passa rápido. Vamos terminar e voltar na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela escuta. Até o próximo sábado, se Deus quiser.